Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Como vocês estão se sentindo após uma semana de prova, né? Onde vocês experimentaram algo novo, né? Que foi realizar as provas pelo portal. Eu creio que não deve ter sido fácil em relação ao sistema, a questão da internet, de não ter um professor por perto para poder tirar dúvida. Mas eu acredito que vocês tenham se saído bem, né? Então, hoje, nós vamos dar início ao capítulo 4 do livro de vocês, tá? A unidade 2, já estamos no segundo trimestre. E vamos começar com um assunto bem gostoso, um assunto bem interessante, que faz parte do nosso dia a dia, né? Que é a nutrição e digestão. E a unidade 2, ela é bem interessante porque entra o corpo humano, entra o estudo da fisiologia humana, da anatomia humana. Então, se quem estava gostando de fazer os desenhos ou quem não estava gostando, nesse trimestre vocês vão fazer muitos desenhos, né, dos sistemas. Nós temos vários desenhos para realizar, para vocês realizarem, tá? E nesse capítulo nós vamos estudar sobre nutrição e digestão. E para começar, nós vamos falar sobre alguns tipos de nutrientes que são super importantes em nossa dieta alimentar de todos os dias, né? Todos os dias nós acordamos, amanhecemos, tomamos o nosso café da manhã, e no nosso café da manhã existem alguns tipos de nutrientes que são importantes na nossa dieta. Dentro desse capítulo, nutrição e digestão, nós vamos falar basicamente sobre o sistema digestório. Mas antes de entrar na fisiologia, na parte anatômica, né, dos órgãos que fazem parte do processo de digestão humana, nós vamos falar um pouquinho sobre a nutrição e os nutrientes, vitaminas que devemos ingerir todos os dias para que ocorra um processo de digestão correto e que não venha nos causar danos, mas sim benefícios, certo? E o principal órgão que faz parte do sistema digestório é o estômago, por isso eu coloquei ele aqui. E aqui alguns alimentos que nós consideramos saudáveis, né, no nosso dia a dia, que são as frutas, né? Devemos ingerir frutas pelo menos duas unidades por dia, né? Então, vamos falar agora um pouquinho sobre isso, nutrição e digestão. Como eu falei para vocês, existem alguns grupos de nutrientes que estão presentes nas nossas mesas todos os dias, desde do amanhecer, no café da manhã, ao anoitecer, no jantar, tá? Então, vamos começar pelas proteínas, tá? Dentro dos grupos de nutrientes vai existir as proteínas, carboidratos e os lipídios. Isso são os nutrientes. Os nutrientes que a gente chama de grupos, né? No caso desses daqui, são aqueles que são maiores dentro do nosso metabolismo e no nosso componente celular, né? E dentro também da nossa alimentação, onde precisamos ingerir todos os dias uma quantidade de proteínas, carboidratos e lipídios, certo? Nós vamos estudar cada um deles e vocês vão ver também a função, aquilo que esses nutrientes desenvolve dentro do nosso metabolismo celular, a importância desses nutrientes dentro das nossas células e do nosso organismo. Então, como eu disse, vamos começar então pelas proteínas, tá? As proteínas, elas são nutrientes construtores, certo? Delas também que são produzidas os aminoácidos,
que são moléculas que ajudam na construção e formação das proteínas que o nosso corpo vai produzir. Então, nelas, as proteínas, nós encontramos as proteínas, em peixes, carnes vermelhas, brancas, como aves, ovos, nozes, legumes, como feijão, soja, lentilha, amendoim, são considerados legumes, né? Leguminosos, que a gente chama também. E dentro das proteínas, nós chamamos eles também de nutrientes plásticos ou construtores, como eu disse para vocês, pois são importantes para a produção de novas células e reparação também das células, das partes danificadas, né? E também traz a sustentação para o nosso organismo. E existem proteínas, como eu coloquei aqui, que vão atuar na defesa contra agentes estranhos que invadem o nosso organismo e acabam aí causando possivelmente alguma patologia. Então, algumas proteínas, inclusive, são aquilo que nós chamamos dentro do nosso organismo celular, de cada organismo celular, os anticorpos. Elas ajudam a produzir anticorpos, certo? E o que são anticorpos, professora? São células que ajudam a imunizar, a defender o nosso metabolismo de futuros patógenos, ou seja, doenças, né? E ela também ajuda na liberação, como eu falei para vocês, de novos aminoácidos. Os aminoácidos, eles podem ser divididos em aminoácidos essenciais, né, que nós adquirimos, eles estão presentes na nossa alimentação, né, na alimentação que nós ingerimos a cada dia. E os aminoácidos não essenciais é aqueles que podem ser produzidos pelo nosso próprio organismo e só são produzidos através dessa molécula, desse nutriente, conhecido como proteínas, tá? E agora nós vamos falar dos carboidratos, tá? Que também é um grande nutriente, importantíssimo dentro do nosso componente celular, das nossas células, porque é através dos alimentos que ingerimos, que são ricos em carboidratos, que nossas células vão produzir energia. Dentro desse grupo de nutrientes, nós chamamos de alimentos energéticos. Por que alimentos energéticos? Porque aí eles vão fornecer a energia que o nosso corpo precisa para funcionar. E como é que a gente tem, né, professora? Como é que a gente consegue encontrar esses alimentos energéticos? Você encontra esses alimentos energéticos no pão que você come pela manhã, em alguns tipos de alimentos que são ricos em amidos, como arroz, macarrão, milho, batata doce, batata inglesa, macarrão, feijão, grãos, né, de maneira geral. Então, neles você vai encontrar o carboidrato, que é uma molécula, né, um nutriente riquíssimo em açúcares, que vai se transformar em glicose dentro do nosso metabolismo, gerando então a energia que nós precisamos. Temos aí os açúcares como a glicose e a frutose, que apresentam, né, estão presentes na verdade nas frutas, né, a frutose e a glicose. Opa, balancei aqui o telefone. E são considerados carboidratos simples. Por que simples, professora? Porque eles podem se dissolver facilmente, ser absorvido pelo nosso corpo sem sofrer muitas alterações durante a digestão. Já o amido, ele é derivado das plantas. Ele está muito presente, esse carboidrato, é um tipo de carboidrato, na verdade, mais complexo. Ele está muito presente ali nas batatas, no milho, no arroz, certo? Como eu disse para vocês, ele se deriva das plantas, né? Então, ele é considerado um carboidrato complexo, formado pela união de diversas moléculas, né, de açúcares. E durante o processo de digestão, o amido ele vai ser quebrado para poder então liberar a glicose.
bem diferente da glicose e frutose que nós ingerimos através de alimentos como frutas, né? Que são mais doces, adocicados. Então, automaticamente já é simplificado dentro do nosso sistema digestório, tá? Então, durante o processo de digestão, o amido ele vai ser quebrado. Por isso, ele é considerado um carboidrato mais complexo, certo? Em seguida, nós temos aqui os lipídios, que também é um tipo de nutriente. Recordando, temos dentro do grupo dos nutrientes, vai existir 3 que são considerados macros, né? Que são as proteínas, carboidratos e os lipídios agora. Então, os lipídios, eles são gorduras e óleos que possuem também uma função energética, assim como os carboidratos, né? Que a gente leu. Mas dentro da sua função, além de ser energética, ela também traz a manutenção. Dentro da sua composição, essa gordura que faz parte da pele, ela colabora na manutenção da temperatura corporal e também na proteção de alguns órgãos internos. Então, assim, os lipídios, eles são extremamente importantes. Muita gente crucifica, vê os lipídios como um inimigo, mas não. Claro, tudo que é em excesso vai causar um dano, vai causar sérias consequências no nosso metabolismo. Porém, os lipídios, eles precisam vir equilibrados dentro das nossas células para que ocorra essa manutenção corporal, na temperatura corporal e também proteção, certo? Nos órgãos internos. E dentro disso, dentro dos lipídios, vai existir 2 tipos de gorduras, que nós chamamos de gorduras saturadas, certo? Que são as gorduras que podem aumentar o risco de doenças cardiovasculares, doenças cardíacas também, né, as gorduras saturadas. É um tipo de doença, de gordura que pode apresentar um risco à saúde, né? Já a gordura insaturada, ela é uma gordura que é encontrada no azeite de oliva, no óleo de canola, de girassol, nos peixes, nas nozes e em outros tipos de alimentos. Essa gordura, a insaturada, ela não causa malefício, certo? Ao contrário, ela nos traz benefícios. Ela pode nos ajudar, inclusive, a prevenir o entupimento de vasos sanguíneos, porque está muito presente em dietas alimentares mais saudáveis. Já a gordura saturada não, ela está muito presente aí em alimentos como carne vermelha, o queijo, a manteiga. Claro, gente, torno a falar, tudo que é em excesso, certo? Não é que você não pode mais comer carne, um queijinho, manteiga, não é isso. Ao contrário, são alimentos que também são considerados saudáveis. Porém, a gente se refere aí à carne gorda, né? A todos os dias comer carne gorda, não optar aí por um queijo mais fresco, mais saudável, com menos gordura, né? Esse tipo de alimentos que a gente está se referindo, tá? Então, os lipídios, eles são nutrientes bastante calóricos, né? Ou seja, eles vão fornecer mais energia, muitas vezes até, do que os carboidratos. E muitas vezes ele fornece uma energia até mais saudável. Lembra que eu falei em relação às gorduras que podem ser consideradas saudáveis? A proteína é uma em relação, por exemplo, à carne vermelha. Se você consumir ela de uma maneira correta, ela pode ser considerada saudável dentro do nosso metabolismo, certo? Dentro da nossa dieta alimentar. Então, por isso, a ingestão de alimentos ricos em óleos e gorduras devem ser controladas. Por quê? O excesso de lipídio, como eu falei para vocês, pode causar obesidade, entupimentos de veias, doenças cardiovasculares, tá? Então, tem que ter cuidado quando ingerir os lipídios, certo? Então, hoje nós estudamos sobre os nutrientes. Quem são os nutrientes, professora? Carboidratos,
proteínas e lipídios. Proteínas ajudam aí na manutenção das nossas células, a produzir anticorpos, ajuda também na produção dos aminoácidos que vão ajudar na produção dessa molécula. Temos os carboidratos, que são os alimentos energéticos, certo? São os alimentos que ajudam, né, a produzir energia, nossas células produzirem energia, certo? E temos os lipídios, que vai ajudar também na temperatura corporal, ajuda a manter o equilíbrio e proteção dos nossos órgãos e também nos ajuda, inclusive, na manutenção das nossas células também, tá? Então, hoje nós demos início à nutrição e digestão. Na nossa próxima aula, nós vamos ter um momento bem gostoso, onde nós vamos entender um pouquinho mais sobre uma alimentação mais saudável. E na nossa próxima aula, nós vamos continuar falando sobre uma boa nutrição através das vitaminas e sais minerais, tá bom? Abraços e até